Hey guys, it's Monica here. How are you today? Pessoal, no vídeo de hoje eu tenho uma dica super importante sobre como pronunciar corretamente os verbos regulares no passado. Mas primeiramente, o que seria um verbo regular? Os verbos regulares formam seu passado adicionando as letras ed aos verbos. Por exemplo, o verbo want, que significa querer, forma o seu passado adicionando o ed. Se eu quero dizer, por exemplo, eu quis, eu falaria I wanted. Já o verbo give, que significa dar ou doar, não é regular. O passado de give é gave, ok? Então os verbos regulares são mais fáceis, porque o seu passado é só acrescentar o ed. Porém, na pronúncia as coisas mudam. Não é sempre que você vai ouvir o som do ed. Por exemplo, como é que você pronunciaria esta palavra aqui? Por um acaso você disse college? Se você disse college, a sua pronúncia não está correta. Nós deveríamos pronunciar essa palavra da seguinte maneira: called. Repeat after me. Called. Vamos ver a aplicação dessa palavra numa frase. I called you this morning, but you didn't answer. I called you this morning, but you didn't answer. Vamos ver mais uma palavra. Killed. Não é killed, é killed. Observa que é como se o E não existisse. Por exemplo, she killed the cockroach. She killed the cockroach. O mesmo acontece com as palavras terminadas em NED. Por exemplo, me diz como que você pronunciaria esta palavra aqui. Você disse opened. Se você falou opened, está errado. A pronúncia correta é opened. Mais uma vez, como se não tivesse E no meio. Opened. Por exemplo, I opened the door. I opened the door. Vamos ver mais um exemplo? Repeat after me. Happened. Não é happened. Happened. What happened? Então, quando é que eu vou ouvir o som de ed? Isso nunca vai acontecer? Não, vai sim. Quando eu dei o exemplo do want, eu disse I wanted. Por quê? Porque as palavras terminadas em TED ou DED, nós pronunciamos o ED no final. Por exemplo, pense na palavra last. Last, como verbo, significa durar. O passado é lasted. Exemplo: The lecture lasted 2 hours. The lecture lasted 2 hours. E as palavras terminadas em DED também. Repeat. Needed. Needed. She needed your help. She needed your help. Então, lembrem-se, se uma palavra terminar em TED ou DED, você vai ouvir a pronúncia do ED no final. Pode falar tranquilo. Mas se ela não tiver essa terminação, você precisa dar uma pesquisada em como pronunciá-la corretamente. Geralmente, ela vai ter um som de D mudo, ou às vezes até mesmo de um T. Por exemplo, pense no verbo close, que é fechar. O passado de close é regular, termina em ed, porém nós pronunciamos closed. I closed the door. É como se fosse um T o som. Não existe uma regra fixa para a pronúncia das palavras terminadas em ed. Você deve sempre pesquisar. Mas agora você já sabe que ed não é necessariamente pronunciado dessa forma. Ok, pessoal? Se você gostou dessa dica, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e não esquece de se inscrever no nosso canal. Essa foi a Dica Mena de hoje. Thank you very much. Bye bye, guys!